dos crustáceos, tá? Que faz parte do grupo dos artrópodes. Bom, gente, eles são invertebrados, né? São os crustáceos, eles são animais invertebrados, todos eles, e vão pertencer a esse filo dos artrópodes, não esquece disso. A gente tem como exemplo aí camarão, lagosta, caranguejo, siri, e eles vão viver em ambiente aquático, aí pode ser água doce ou pode ser água salgada, tanto faz. Tá? Algumas espécies a gente vai encontrar em ambiente terrestre, mas assim, o que a gente conhece é só o tatuzinho de jardim, que é bem pequenininhozinho, tá? Sobre a alimentação, né, eles são muito apreciados aí na culinária, né? Muitas pessoas utilizam os crustáceos para alimentação. E eles também vão ter uma importância ecológica muito grande, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Sobre a segunda característica, que é o exoesqueleto, esse exoesqueleto é uma armadura, né? Assim como a gente viu lá nos insetos, só que agora nos crustáceos ela é muito mais rígida, né? Como se fosse uma armadura mesmo, é feita de proteína e de um polissacarídeo que é chamado de quitina, tá? Então, esse exoesqueleto é um esqueleto externo muito rígido, né? Muito durinho, formado de quitina, que é o material, tá? Nesse exoesqueleto deles, né? Como eles são marinhos, a maioria é marinho ou de água doce, de ambiente aquático de modo geral, a gente pode encontrar também substâncias calcárias, ou seja, a gente encontra aí também muito cálcio no esqueleto, no exoesqueleto desse bichinho, tá bom? Sobre o corpo dele, é dividido em cefalotórax e abdômen. O que seria o cefalotórax? Cefalotórax é a cabeça junto com o tórax, certo? E o abdômen normalmente. Tem dois pares de antenas, as anteninhas deles têm função sensorial, vai servir para o tato e para o paladar e também vai servir para o equilíbrio, tá bom? O desenvolvimento deles é direto e indireto, né? A gente tem aí o desenvolvimento direto, onde os filhotes nascem iguais aos adultos, e o indireto, onde ele passa por estágios larvais até chegar à fase adulta, né? As fases de desenvolvimento ele apresenta características físicas, né, diferentes. Os apêndices locomotores, né, a gente tem aí a presença exclusiva deles dos apêndices locomotores. Esses apêndices locomotores são as perninhas deles, né, assim como a gente tem no camarão. Mais à frente eu tenho uma imagem muito bacana e eu aponto para vocês o que seriam esses apêndices locomotores visualmente, tá? Além desses apêndices, eles têm mandíbula e maxila, né, na boquinha. Então, essas são as características básicas, tá? Só para botar um ponto aqui também, os crustáceos, eles têm sexos separados, tá? A gente tem macho e tem fêmea. E a reprodução, ela é sexuada, né? Acontece a mistura dos genes. E a fecundação é externa, é fora do corpinho da fêmea, tá? Os hábitos alimentares deles, como a gente tem diversas espécies, são de vários tipos, né? Podem ter os herbívoros, carnívoros, tem dois muito importantes aí que são os detritívoros, que são os que se alimentam dos restinhos aí de animais mortos, vegetais mortos, e os filtradores, também que são extremamente importantes. Como eu tinha falado para vocês sobre a importância ecológica, a gente tem aí, né, os crustáceos como os artrópodes que mais se adaptaram, né, ao meio aquático durante a evolução. A gente tem mais ou menos aí entre 30 e 40 mil espécies de crustáceos. Como eu falei também, a maioria é marinha, né, eles são todos aquáticos, com exceção do tatuzinho, mas a maioria é marinha. E as espécies, né, de água doce. A gente tem aí nos crustáceos animais filtradores, né? Aí está a importância ecológica. São filtradores de suspensão. Isso significa o quê? Que os crustáceos, na maioria, eles conseguem o alimento filtrando a água, né? Muitos
muitos crustáceos, eles têm importância tem uma importância muito importante, foi ótimo. Eles têm uma importância muito grande, né, que é o zooplâncton. O zooplâncton é um crustáceo de base de cadeia alimentar, né? No mar, o zooplâncton ele é o primeiro a ser devorado pelo predador, né? E assim a cadeia alimentar vai seguindo. O zooplâncton, só para explicar para vocês, ele é formado por minúsculos crustáceos. Eu vou botar link de vídeo aí para vocês, só para vocês terem essa noção visual, tá bom? Quando a gente fala aí sobre os crustáceos, sobre a importância ecológica, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar no krill, né? O krill ele é parecido com camarão e é alimento para diversas espécies de baleia. Quem já assistiu Procurando Nemo já viu, já ouviu esse nome aí. Então, gente, a baleia ela pode comer toneladas de krill por dia, né? Ele tem tanta proteína que ele pode ser usado até para enriquecer a dieta de um homem, né? Dieta humana. Sobre a reciclagem aí de nutriente, não botei de nutriente, mas sobre essa reciclagem, eles fazem uma reciclagem de nutrientes, né? Já que como eu falei para vocês, existem muitas espécies detritívoras, ou seja, elas vão se alimentar de matéria orgânica em decomposição, né? Os siris, caranguejos, alguns aí se alimentam de peixes mortos, animais mortos, então eles conseguem renovar os nutrientes aí na natureza. Né? No mangue, os caranguejos eles escavam a terra procurando abrigo, procurando alimento e por isso eles vão ser classificados aí como biomonitores de poluentes em manguezais, ou seja, onde tem poluente, não tem caranguejo, certo? Então, prosseguindo aqui, ver se tá certinho gravando, tá? As imagens que eu deveria estar passando enquanto eu tava falando para vocês, ó, dá para ver bem aí os apêndices, né, locomotores que eu falei que são as perninhas. Aqui principalmente, esse é o krill, tá, gente? Parece um camarãozinho, mas é o krill, ele é minúsculo. Essa é uma lagosta gigantesca. Aqui um caranguejinho no mangue, tá? Eles cavam esses buracos para se esconder, para se abrigar, para procurar alimento. Aí o camarãozinho. E agora a gente vai partir aí para os aracnídeos, tá bom? Os aracnídeos, gente, eles são, né, compreende o grupo de aranhas, escorpiões, carrapatos, né? E as características principais que eu botei aqui para vocês é que ela apresenta, assim como os crustáceos, cefalotórax, que é a cabeça fundida ao tórax, e o abdômen, certo? Além disso, eles apresentam quelíceras. Bom, o que são essas quelíceras, né? As quelíceras, elas são, elas ficam, né, ao redor da boca, né, como um parzinho de pinça. E elas vão ter muitas funções dependendo do grupo aí que elas tiver classificada, tá? Mas ela serve basicamente para capturar também o alimento, tá bom? Uma característica exclusiva, né, e muito importante é a presença de 4 pares de pernas, ou seja, todo aracnídeo tem 8 perninhas. São terrestres, tá? A gente não encontra aí espécies aquáticas. A glândula de veneno é muito importante essa parte, tá? Sobre a glândula de veneno, porque eles vão utilizar essa glândula para paralisar a presa, né? No caso das aranhas, essas glândulas elas estão junto com as quelíceras. Eu acho que eu botei a imagem aqui para vocês, mas se não eu vou botar vídeo também. E nos escorpiões tá no aguilhão, né, que é no rabinho dele lá no final, tá bom? É uma modificação esse aguilhão é uma modificação do pós-abdômen, né, da parte final do abdômen. Bom, esse veneno, falando um pouquinho sobre eles,
A maioria, né, o veneno da maioria das aranhas, escorpiões, ele não é tóxico para o homem, mas existem espécies que apresentam muito perigo, né, principalmente para crianças. A gente tem casos aí, um número baixo de casos fatais, porque graças à ciência existem soros contra a picada desses animais, tá bom? A fecundação vai ser interna e o desenvolvimento vai ser direto. Bom, eu queria falar para vocês uma curiosidade muito interessante aí sobre as aranhas, né? Os aracnídeos, de modo geral, tanto aranha, escorpião, eles têm sexo separado, tá? Tem macho e tem a fêmea. E os machos, geralmente, eles são menores do que a fêmea, tá? Eles vão desenvolver um comportamento de corte, né? Eles vão tentar atrair a fêmea para poder trocar aí o espermatozoide e o óvulo. Nas aranhas, os machos eles desenvolvem uma bolsinha onde eles guardam os espermatozoides para poder fecundar a fêmea, né? E o interessante de algumas espécies de aranha é que após a cópula, né, após a fecundação, a fêmea ela mata o macho, né? Aranhas, escorpiões, tem algumas espécies que acabam matando o macho após a cópula. Tá certo, gente? Então, o nosso conteúdo é esse. Hoje foi brevezinho, mas deu pra entender, né? Vou botar uns videozinhos aqui pra vocês, inclusive um do Bob Esponja que eu achei muito interessante, que fala sobre a muda dos caranguejos, né? Que eles têm que realizar essa muda quando o corpo vai crescendo e ele não cabe mais dentro da casca, então ele precisa trocar. E eu achei muito interessante, vou linkar aí pra vocês, tá bom? Abracinho.